Fala, gente, paz, tudo bom? Mais um vídeo aí pro nosso canal. Queria pedir que você pudesse curtir, comentar, compartilhar. Nós ansiamos nesse vídeo 100 visualizações e que nós queremos chegar a 200 subscritores no canal. E você pode nos ajudar a conseguir a chegar a isso, compartilhando com as outras famílias, com grupos no WhatsApp, Facebook. Faça isso para que outras pessoas também possam ser abençoadas. O texto de hoje, a qual o Senhor me concedeu para pregar a mensagem para vocês, se encontra em 1 Samuel, versículo 1. O texto a qual nós vamos ler aqui agora se trata de uma história muito profunda. Se trata da história de um dos maiores juízes e profeta daquele tempo. Samuel, então, ele foi um dos homens separado por Deus para poder resgatar o seu povo, porque o seu povo, infelizmente, pela prática do pecado, tinha se afastado da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que por 200 anos Israel foi julgada por juízes. A Bíblia vai dizer que os últimos juízes foram Eli e Samuel. A Bíblia vai dizer que Samuel então nasce na velhice de Eli, cresce aprendendo com o sumo sacerdote Eli dentro do tabernáculo, começa a se aprimorar, o Senhor começa a abençoar Samuel, começa a dar sabedoria e Deus levanta Samuel como juiz e profeta daquele tempo. O motivo de Deus ter levantado Samuel foi para que Deus pudesse resgatar aqueles que se tinham se afastado da presença do Senhor. Mas para Samuel nascer, a sua mãe, Ana, precisou passar um processo muito difícil. É sobre essa mulher que eu quero falar com você. Ana, ela tem uma história de vida, talvez que seja parecida com a tua. De frustrações, de desejos, de sonhos, mas com no final, grandes realizações. E a palavra do Senhor vai dizer assim: houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, Efraim. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filho. Subia, pois, esse homem, Eucana, da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Até aqui. A palavra do Senhor sobre a vida de Ana já começa me confrontando, por quê? A Bíblia vai dizer que Eucana subia de ano em ano no templo para poder sacrificar e adorar o Senhor por um motivo especial, pela sua família, pelos seus filhos, pelos benefícios a qual o Senhor tinha lhe proporcionado durante aquele ano. A Bíblia vai dizer que então Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. A Bíblia também vai ser bem clara em nos dizer que Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha nenhum. A Bíblia vai nos contar que então a sua competidora, gente, nós temos que ser sensível ao texto. A Bíblia vai dizer que a sua competidora excessivamente irritava Ana. Vamos lá, eu já te explico o porquê. Porque naquele tempo, a Bíblia vai nos informar que uma mulher que não gerasse filho, uma mulher que não gerasse um filho para aquela sociedade, era uma mulher frustrada, era uma mulher sem perspectiva de vida, era uma mulher sem valia, era uma mulher que não tinha nenhum valor para a sociedade e era uma mulher que fazia tanto faz, tanto fez para o seu marido. Só o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai dizer que
que Ana vem passando esse processo há muito tempo. A Penina vem julgando Ana, vem irritando, vem zombando dela. E isso vem trazendo frustrações dentro do coração de Ana. Porque naquele tempo, a poligamia foi permitida diante do povo de Deus, mesmo Deus não ordenando isso, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem para se separar do seu pai e da sua mãe, para se casar com uma mulher, para se tornar um. Mas o povo permitiu fazer isso, por quê? Porque duas mulheres pudessem se casar com um homem, para que pudessem dar descendências. Então uma família que tivesse bastante filhos era uma família que se tinha uma família constituída, uma família que tinha riquezas, uma família que era feliz. Porém, Ana não dava filhos ao seu marido. A Bíblia vai dizer então que a sua competidora, a Bíblia não chama por Penina, a Bíblia chama ela por sua competidora. Gente, peraí. Então competidora significa com alguém que quer destruir você para você poder conseguir chegar lá. Então eu fico imaginando o que Ana sofreu, o que Ana passou, o que Ana estava sendo atribulada dentro do seu coração. Eu fico imaginando o que acontece nisso na nossa geração. Quantas peninas levantam na minha e na tua vida para querer dizer que a gente não vai conseguir, para querer dizer que a gente não é capaz, para dizer que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quantas e quantas vezes a gente tem vontade de agir pela nossa própria força. Mas Ana vai mostrar algo aqui que me chama muita atenção. E o texto que o Senhor me deu é: o que você tem gerado no Senhor? Para pensar. Ana podia muito bem, diante das suas frustrações, largar a Deus. Ana podia muito bem, diante das suas frustrações, resolver na mão. Vamos falar no dia de hoje, brigar com Penina, por causa da sua frustração de ela não ter um filho. Só que Ana se sentiu frustrada. E o seu marido percebeu que Ana estava frustrada de espírito. Pois a Bíblia vai dizer que Ana, ela não comia e nem bebia. Todo ano que eles subiam para sacrificar, aquela mulher irritava Ana, acusava Ana, zombava de Ana. E aquilo foi acumulando dentro do coração dela. Eu imagino a tristeza, o sofrimento, a angústia que aquela mulher estava passando. Porque isso acontece comigo e contigo. Quando o nosso adversário, quando o diabo começa a jogar seta na nossa vida, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que a gente não é capaz, dizendo que nada na nossa vida vai chegar lá no final. Por quê? Porque o diabo quer colocar frustrações no teu coração. O diabo quer colocar dúvida na tua vida. Sabe por que o diabo faz isso? Porque o diabo sabe a promessa que Deus tem na tua vida e ele quer te parar antes que aconteça. Porque sabe que quando acontecer, ele está ferrado. O que aconteceu com Ana aqui mudou totalmente a vida dela. Primeira atitude que me chama a atenção: Ana não resolveu os problemas da sua necessidade com as suas mãos. Ana resolveu os seus problemas olhando para Cristo, que é o único autor e salvador da vida dela. Você tem que parar de querer resolver essa situação que você quer resolver diante das suas mãos, de querer dar jeitinho, sendo que o Senhor já falou para você colocar na mão dele que ele vai resolver isso. E você insiste em querer fazer da sua maneira e acaba se frustrando. Mas Ana fez diferente. Seu marido vai dizer: Ana, por que você não come? Por que você está triste? Por que você está dessa forma, Ana? Então seu marido incentiva a Ana a ser uma pessoa melhor. Porque o seu marido podia muito bem desprezar ela porque ela não gerava um filho, por ela ser uma mulher estéril, por ela ser alguém que não tinha valor na sociedade. Mas o seu marido fez diferente. O seu marido amou ela. O seu marido colocou ela para cima. O seu marido mostrou o verdadeiro valor da vida para aquela mulher. Sabe quem é aquele marido de Ana naquele momento? É o Senhor na tua vida. Você agora na sociedade não pode estar valendo nada. Os seus sonhos nesse momento podem se acabar frustrados. A sua vida nesse momento não pode ter valia nenhuma.
Mas o Senhor, o pouco que você vale, Ele acredita em você. O pouco que aquela sociedade não tem acreditado em você, Deus acredita. E Deus vai fazer desse pouco muito para mudar a tua história. Mas é necessário você colocar os seus problemas nas mãos de Jesus. É necessário você se arrepender dos seus maus caminhos e se converter. E parar de agir pela força do seu braço, porque nada é pela força do nosso braço. Tudo é só pelas nossas mãos e pela mão do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é orar. A Bíblia vai dizer que então Ana naquele ano subiu ao templo, se levantou e foi orar ao Senhor no templo. Só que Ana fez algo que mudou a história dela. O que Ana fez, Felipe? Ana fez um voto perante ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Ana disse o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana estava dizendo? Senhor, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, se o Senhor mudar a minha história, se o Senhor realizar esse impossível na minha vida, eu vou te desejar o meu maior sonho e eu vou te dar, te entregar em tua mão. Eu estou fazendo isso por amor ao Senhor. E você ainda insiste em querer viver pela forma que você está? Você ainda insiste em querer andar da maneira que você anda? Pera aí, querido. Preste atenção. Coloque os seus problemas nas mãos do Senhor. Hoje é noite de você aprender a colocar os seus problemas na mão de quem tem poder para realizar o seu milagre. Ana fez esse voto ao Senhor, mas além de ter feito o voto ao Senhor, ela cumpriu. Porque a Bíblia vai dizer que quando Ana faz esse voto com o Senhor, o sumo sacerdote Eli olha para dentro de Ana e começa a observar a oração de Ana. E a Bíblia vai dizer que Ana só mexia os lábios, mas dentro do seu coração Ana expressava as suas frustrações. Ana expressava os seus medos. Ana expressava tudo aquilo que Satanás acusou ela. Você tem que parar de orar de maneira que não vai encontrar o coração do Senhor. Você tem que ser sincera com Deus. Confessar: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, para mim não está dando mais. Senhor, o pecado está me consumindo. Senhor, as vontades da carne querem me matar. Senhor, eu não estou conseguindo alcançar. Não tenho mais força para seguir em frente. Me ajuda. É isso que o Senhor quer fazer. Foi isso que Ana fez. Então o que eu quero te dizer nessa noite? A Bíblia vai dizer que então o sumo sacerdote pensa que Ana está embriagada. Só que Ana vira para o sumo sacerdote Eli e diz assim: meu servo, meu senhor, eu não estou embriagado. Eu só estou com a minha alma cheia de frustrações. Então o profeta percebe a necessidade daquela mulher. O profeta percebe a necessidade que aquela mulher está passando e a aflição que ela tem dentro do seu coração. E o profeta libera uma palavra para a vida dela. E diz assim, ó: fica tranquila. Vai em paz. E o Deus de Israel conceda as tuas petições. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje, aquilo tudo que Satanás te acusou, aquilo tudo que Satanás disse que você não ia ser, aqueles sonhos que você tinha para conquistar, aquela situação que você pensou que não ia chegar, mas Deus vai fazer. E eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O Deus de Israel hoje vai entrar na tua história e vai mostrar para todos aqueles que entraram na tua vida e disseram que você não ia ser ninguém, que você não ia ser ninguém, que você não ia chegar a lugar nenhum, que os seus relacionamentos, a sua vida seria sempre frustração. Hoje o Deus de Israel vai conceder a tua petição e vai mostrar para você o quanto ele é fiel. E a Bíblia vai dizer que sucedeu passado algum tempo. Ana concebeu e teve um filho. Ah, o que me chama a atenção, era o maior sonho de Ana ser mãe. Só que o voto que Ana fez com o Senhor era para que quando Samuel, se o Senhor gerasse um filho homem para Ana, Ana daria o seu filho para viver no templo, para viver para o Senhor, para viver para a obra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor concede a petição do coração de Ana. E a Bíblia vai informar mais ainda, e aqui eu encerro essa mensagem. A Bíblia vai dizer que Ana faz tudo aquilo quanto ela fez um voto ao Senhor.
Porque a Bíblia vai ser bem notório dizer: não fazei votos que não podeis cumprir, mas se fizer, cumpra com o Senhor. Ana cumpriu o voto que ela teve com o Senhor. Quando Samuel desmamou de Ana, Ana levou ele até o tabernáculo. Fez holocaustos, fez sacrifícios, fez tudo em apresentação do seu maior sonho e entregou ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: os seus sonhos não são maiores que Deus, mas você faz dos seus sonhos maiores que Ele. A partir de hoje, muda esse ciclo da tua vida. Faça de Deus o seu maior provedor dos seus sonhos e você verá o que Ele fará lá na frente. A Bíblia vai dizer que Samuel cresce, vira um dos homens mais importantes daquele tempo. Samuel vira um profeta e juiz de Israel. Samuel unge Saul. Samuel unge Davi. Samuel se torna alguém importante no erro porque sua mãe, lá atrás, fez um voto que cumpriu ao Senhor. Então eu quero liberar essa palavra para a tua vida. O que Deus está gerando na tua vida não é para ficar frustrado. O que Deus está gerando na tua vida é para impactar a tua história, a tua família, a tua casa, todos aqueles que duvidaram de você. Se você então acredita nessa palavra, compartilha com mais pessoas. Curta, comenta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E não deixe de acreditar nos seus sonhos, porque o maior provedor dos seus sonhos é você mesmo, colocando Deus na frente e conquistando tudo. Que Deus lhe abençoe. E a Bíblia vai dizer que o Senhor concebeu mais de 5 filhos para Ana. Aquilo que Deus tem gerado para você não é somente um. Aquilo que Deus tem gerado para a tua história vai impactar a nação e vai impactar pessoas que estão ao teu redor. E você será uma bênção na mão do Senhor. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja no nome de Jesus. Paz.